A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos aí continuar a leitura do livro do profeta Jeremias. Como eu falei, estamos falando aí do período histórico, quando o povo de Deus vai ser levado para o cativeiro da Babilônia, e neste momento o profeta é Jeremias. Logo mais, teremos também aí o surgimento de outros livros, profetas, que dizem respeito a esse mesmo período. Mas por hora é o profeta Jeremias. Então, você que ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Isso vai me ajudar a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo e já curti-lo também. Assim, o vídeo vai ter mais engajamento aqui no canal, aqui no YouTube, vai ter mais engajamento e assim vai ser indicado também para mais pessoas. Então faça isso, compartilhe, curta, já vai me ajudando. E também você que recebeu o link deste vídeo, mas ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você faça isso, que você assista desde o vídeo 1. Para isso, na descrição desse vídeo e aqui nos cards também, você vai ter um link com a playlist completa, bem? Então vamos orar para que possamos fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos aqui para mais um dia ler a tua palavra, mergulhar no conhecimento do Senhor. Pai, eu te peço que cada palavra, cada ensino, cada doutrina venham a ficar gravadas nas tábuas do nosso coração. Venham a ficar guardadas em nós, Senhor, para que possamos praticá-las, possamos agir segundo a tua palavra, agir em justiça, Senhor, com prudência e fazer prosperar o nosso caminho a cada dia. Abençoe, eu te peço também, a vida dessa pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa, o seu lar, toda a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos para a leitura, Jeremias capítulo 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Ora, neste tempo, o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que está na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Veja então que o rei da Babilônia estava ali cercando a Jerusalém. Zedequias ali então, ouvindo Jeremias que vinha só profetizando contra, e por um motivo, Deus estava mandando ele fazer isso por causa da rebeldia do povo, ao invés de se converter para obedecer, vai pegar Jeremias e vai encarcerá-lo em prisão. Mas continue. Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, Jeremias está no cárcere e mais uma vez a palavra do Senhor veio a ele. Continue. Eis que Hanameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: Compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hanameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança,
e tens o resgate, comprar para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Veja então que Deus vai mandar que Jeremias compre aquelas terras que eram do seu tio, para ficar ali no direito de resgate. Jeremias tinha o direito de resgatá-las para ele. Você vai lembrar ali em Levítico a questão do direito de resgate. E Deus está mandando ele comprar. Parece algo ilógico. Jeremias, mais adiante, inclusive, vai até questionar acerca disso. E por que parece lógico? Porque se a terra está sendo invadida, do que me adianta comprar terras em um lugar que está sendo invadido pelo inimigo? Porque, pela lógica, eu vou comprar aquelas terras e vou perdê-las nas mãos do inimigo. Mas existe um porquê de Deus estar dando essa ordem a Jeremias. Então, Deus às vezes nos dá umas ordens que podem até parecer loucura, tanto coisas a fazer, como às vezes podem nos pedir também sacrifícios, ofertas, várias coisas diferentes que Deus pode nos conduzir a fazer, que às vezes parecem loucura. O que temos que fazer? Primeiro, ter a certeza que foi Deus quem mandou. Esse é o primeiro ponto. Ter a certeza de que foi Deus quem mandou. Tive a certeza que foi Deus que mandou, qual a segunda coisa a fazer? Obedecer, porque Deus terá o seu propósito. Ainda que seja me provar ou trazer uma revelação, Deus terá o seu propósito com isso. Amém? Continue a leitura. Comprei, pois, a herdade de Hanameel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra selada, segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hanameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a assinatura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande, o poderoso Deus cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu pusesses sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e até fizeste um nome, o qual tu tens neste dia, e tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhes deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Por isso ordenaste-lhes sucedesse todo este mal. Eis
que os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estais presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Veja, então, Jeremias vai obedecer a Deus, vai comprar em obediência. Ele sabia que aquela compra era uma compra que aos olhos humanos era prejuízo. E Deus vai dizer por que compre, porque ainda se comprarão casas, terras, vinhas aqui nesta cidade. Jeremias vai fazer por obediência, porque aos olhos naturais ele sabia que era prejuízo. Ele vai falar das grandezas de Deus, mas mesmo tempo vai dizer, Senhor, me mandasse comprar, eu comprei, mas a terra foi invadida. Ou seja, eu estou no prejuízo, fiz por obediência, ou seja, fez aquilo que parecia uma loucura por obediência. E muitas vezes caímos no mesmo erro. Qual erro? Ele obedeceu, sim, ele obedeceu. Mas ele, na sua oração aqui, está demonstrando falta de fé. Ao mesmo tempo que ele conhece todas as maravilhas que Deus fez, veja, coisas grandiosíssimas. Agora ele está questionando nessa questão. Ora, se Deus cumpriu todas as palavras que ele já tinha dito, se Deus operara todos aqueles sinais, o que era agora mais esse sinal para Deus? O que era para Deus agora cumprir mais esta promessa? Não era nada. Continue a leitura. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, veja, Deus vai responder à oração dele. Continue. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiada difícil para mim? Veja qual vai ser a resposta de Deus. Eu sou Deus de toda a carne. Alguma coisa difícil demais para mim? Demasiada difícil para mim? Há algo difícil demais? Como que Deus dissesse, Jeremias, existe alguma coisa difícil demais para mim? É como que Deus dissesse para você agora, que está em dúvida. Deus mandou você fazer uma coisa, você questiona, Deus, mas será? Se você tem certeza que é Deus que mandou você fazer, faça. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Veja a resposta do próprio Deus. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela e por-lhe-ão fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira. Eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram-me as costas e não o rosto, ainda que os ensinava, madrugando e ensinando-os. Contudo, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Hinnom, para fazerem passar seus filhos e as suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia.
pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente. Veja só, então Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, não há nada difícil demais para mim. Veja tudo o que o povo fez. E por causa disso, me levantaram a ira e eu estou entregando sim a cidade na mão dos caldeus, nas mãos da Babilônia. Mas eu os tornarei a trazer essa cidade. Entenda comigo, naquele período ali, as terras estavam sendo vendidas praticamente de graça. E por quê? Porque como teriam valor uma terra que estava prestes a ser possuída pelo inimigo? O preço das terras estavam lá embaixo, haviam despencado. Porém, quando o povo fosse trazido de volta do cativeiro, e aí sim todos iam querer terras, aí as terras estariam caras. Então, aquilo para Jeremias estava sendo um investimento. Ele estava comprando aquela terra a um preço e certamente depois, querendo, poderia vender ainda mais caro. E, no mínimo, teria terras garantidas para ele e para a sua família. Continue. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, e não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo esse grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está desolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim, e nos tornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Amém, amados? Então veja que o próprio Deus testifica isso para Jeremias. Se comprarão terras novamente nessa cidade. Porque assim como eu a destruí, assim eu a reerguerei e trarei o meu povo para cá. Amém? Então, Deus não ia deixar o seu servo no prejuízo. Continue a leitura. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com arietes e a espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória em todas as nações da terra,
que ouvirem todo o bem que eu lhe faço e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, nesse lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Essa profecia se cumpre totalmente em Jesus, porque ele é aquele que se assentará eternamente sobre o trono. Mas continue. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimento e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: porventura não tens visto o que tem falado este povo, dizendo: as duas gerações que o Senhor escolheu agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome a sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Veja que Deus vai falar da sua aliança, Deus vai fazer aqui promessas de restauração, e ele fala um detalhe que talvez você não tenha entendido. Ele diz que enquanto houvesse a aliança dele com o dia e com a noite, haveria a aliança dele com Davi e com Jacó, com a sua descendência, para os remir, para os abençoar, para os levantar, para os restaurar. Então, enquanto houver dia e noite, Deus tem aliança com a descendência de Davi e com a descendência de Jacó. Enquanto nascer o sol de dia, enquanto ele se pôr no final do dia e iniciar a noite, a aliança de Deus, ela existe. Então, até hoje, a aliança de Deus aí está e permanecerá até o fim deste mundo como nós conhecemos. Porque na eternidade não haverá sol,
o Senhor será o nosso sol. Só que ali a sua aliança será eterna, não apenas com Jacó e Davi, mas com todos aqueles que lhe servem, com todo o seu povo, com todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor. Amém? Vamos ler agora o último capítulo da leitura de hoje, capítulo 34. Vá comigo. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimá-la a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes, certamente serás preso e entregue na sua mão, e os teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: acerca de ti, não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as queimas de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim queimarão para ti e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não os fizesse mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido libertos, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. E vós haveis hoje arrependido, e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e fizestes diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido, libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reis da terra. Veja que Deus havia na sua lei falado que quando um hebreu se tornasse servo de outro hebreu, trabalharia 6 anos como escravo para pagar a dívida, ou seja lá qual fosse o motivo,
mas no sétimo ano, o ano da remissão, ele tinha que ser liberto. E o povo vinha em desobediência disso. Diante do aperto, diante de toda a palavra do Senhor, eles vão libertar os seus servos hebreus, os seus escravos hebreus, alegrando a Deus. Porém, depois vão voltar atrás, como muita gente que abre mão do pecado, depois volta atrás e volta a praticar o pecado. E Deus vai se indignar, vai dizer: tudo bem, vocês não querem libertar eles, eu liberto vocês. Mas Deus diz: eu liberto vocês para a espada, para a fome e para a pestilência. Ou seja, eles iam morrer naquela guerra, iriam morrer naquela batalha. Continue. E entregarei os homens que transgrediram a minha lei, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Você lembra que em Gênesis 15, Abraão fez com Deus uma aliança igual a essa? O animal cortado no meio, as duas bandas eram separadas, as pessoas passavam no meio. Ali era uma aliança de sangue, uma aliança de morte. Assim como o animal ele era fendido no meio e partido, quem quebrasse a aliança que era feita, as pessoas que estavam em aliança passavam ali no meio daqueles animais fendidos, e quem quebrasse a aliança, quem voltasse atrás da aliança, assim como aquele animal tinha sido morto, também seria morto. O povo de Deus quebrou a aliança, voltou atrás, fizeram uma aliança de morte, então, como haviam quebrado a aliança, seriam mortos. Volte comigo. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a essa cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá, porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Amém, amados? Duro é a pessoa fazer uma aliança com Deus, depois voltar atrás na sua aliança, quebrar esta aliança. Deus se alegra quando fazemos com Ele uma aliança, quando fazemos com Ele um voto, mas duro é quebrar esta aliança ou voltar atrás na aliança ou no voto. Não faça isso. Cumpra, fique firme na tua aliança, cumpra o teu voto, alegre ao Senhor, e a alegria do Senhor será a tua força. Amém? Vamos ficando por aqui com o vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar e de curtir esse vídeo. Me ajude a levar a palavra de Deus adiante. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele. Viva Jesus.